maneiro com eles. Obrigado, Walter. Eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. Quantos precisam de uma palavra? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Eu estou muito feliz, né? Eu tenho aqui presente um amigo, um pastor amigo. Ele veio aí escondido para parabenizar, né, o cunhado dele. Está fazendo aniversário, é o cunhado do Rogério, irmão. A esposa dele é irmã do Rogério, né? E o Augusto. É um prazer ter você aqui. Você quer saber como é que eu fui no seminário? Pergunta, não fala não, hein? Só falar com ele depois, foi um tempo maravilhoso junto. E ele hoje está aqui, para mim é uma honra ter você aqui. Amém? Tema da mensagem dessa noite é histórias. E eu tenho certeza de uma coisa. Todo mundo tem uma história para contar. Tem ou não tem? As últimas histórias que eu tenho contado é sobre pesca. Gente, anteontem eu fiz uma loucura. Cheguei para a Janaína e falei, eu quero pescar. E ela, eu também quero. E eu falei, então vamos para dar uma relaxada? Vamos, sair de casa às 5 horas. Fui para o caizinho perto de casa ali. 5 horas da tarde, pescando até 4h30 da manhã. Nós dois, lá na ponta do cais, pescando. O Josemã apareceu por lá, foi embora. Né? O Marquinhos apareceu por lá, foi embora. O Henrique apareceu por lá, o Henrique pegou. O Henrique nunca tinha... Vou contar, hein? Cadê o Henrique? Posso contar? Nunca tinha pescado de mulinete. Pegou, jogou, o Josemã botou a isca para ele, que ele falou que não bota a mão em sardinha. O Josemã que estava iscando para ele joga na água e fica lá brincando. O que tem que fazer? A Josemã, primeiro você tem que botar a isca lá no fundo, em cima da água você não pega. Aí ele foi, deixou cair, ficou lá. Daqui a pouco, o peixe se matou. Não foi ele que pescou, o peixe se matou, né? Aí ele pegou, o que eu faço agora? Quase que eu falei, frita. Mas tem que tirar da água primeiro. Mas eu estou contando isso para você, você está rindo. Eu tenho história para contar, aconteceu agora, anteontem. A gente tem histórias para contar na tua vida. Quem está do seu lado tem história para contar. Diz para quem está perto de você, eu quero ouvir uma história boa sobre você. A gente fala isso, mas todo mundo tem história boa e história ruim para dizer. Alguns com pouca idade, muita história. Alguns com muita idade e sem nenhuma história. Mas as histórias denotam lembranças que marcaram a nossa vida. Ou com tragédias, fracassos, ou vitórias e milagres. Mas todo mundo tem uma história para contar. Rogério, aproveitando que você está fazendo aniversário hoje, se eu pedisse para você contar toda a sua vida, quanto tempo você demoraria me contando a história? Já entregou a idade do marido, olha só. Até domingo nada, 47 anos de história, filho. Mas eu digo isso porque toda a tua história, a tua história geral, tem a sua idade. Para você. Porque para Deus, antes de você nascer, Ele já estava falando a teu respeito. Antes de você ser gerado, Ele já tinha uma história pronta para você viver. Agora, em meio a tantas histórias, se eu perguntasse para você hoje, qual a sua história? O que tem enchido os seus lábios nos últimos dias? O que você teria para dizer? O que você teria para contar? Quero ler com você um texto no livro de 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 1 ao 7. 2 Reis 4, do 1 até o 7. Os midianitas foram mais rápido que eu foram. Certo dia, eu vou ler na NVI, isso. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu. Essa é a história dela, tá? Teu servo, o meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?
E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas eles responderam: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus, eu te agradeço por esse texto lido, mas é uma história. Eu te agradeço pela oportunidade de ouvir e de ler acerca dessa história. Obrigado porque para poder testemunhar hoje, alguém viveu lá atrás. Obrigado porque para a gente poder ser tratado, curado e encontrado pelo Senhor hoje, alguém foi encontrado, curado, visitado pelo Senhor lá atrás, e hoje a história daquela pessoa tem o poder em teu nome de mudar a nossa história. Então eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco esta noite de um jeito muito especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Vemos aqui a história do azeite da viúva. Quem é que nunca ouviu essa história? Alguém aqui nunca ouviu essa história? Eu tenho certeza que você já ouviu 1, 2, 5, 10, inúmeras vezes, já pregou sobre o texto do azeite da viúva. Já viu o milagre pela fé acontecer na sua vida? Viu a multiplicação assim como essa mulher viveu? O azeite da viúva, ela chega para Eliseu e vai contar a Eliseu uma história triste, dizendo: Eliseu, o teu servo, meu marido, era fiel a Deus, você sabia disso, só que ele morreu. E depois da morte dele, nós adquirimos uma dívida, ele deixou uma dívida para a gente. Só que por causa dessa dívida, os nossos filhos vão ser levados. Eu estou te contando uma história, Eliseu, não uma história triste somente, mas estou te contando a história que eu estou vivendo agora. Essa é a minha história. Eliseu olha para ela e pergunta: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? E daí você já conhece. Ela diz: olha, eu tenho um pouco de azeite. E ele diz: arrume um monte de vasilha, mas peça muita. E Eliseu estava preparando o cenário para aquela mulher poder viver um milagre. Orienta o que tinha que fazer, você vai agir desse jeito. A tua interpretação nos próximos dias será assim. E ela sai com os filhos, pega emprestadas vasilhas com os vizinhos e começa dentro de casa a experimentar o milagre da multiplicação de azeite. A vasilha dela não encheu para ela encher a outra, mas o pouco daquela vasilha começou a ser muito na vida da outra vasilha. E ela ia enchendo com o pouco que tinha. E a Bíblia diz que quando cessaram todas as vasilhas, cessou-se também a multiplicação do azeite. Mas depois que ela viveu isso em casa, estava ela e seus filhos. Depois que ela vê esse milagre acontecendo, ela volta para Eliseu dizendo: eu tenho que atualizar Eliseu da história. Eu tenho que contar para Eliseu uma outra história. Eu imagino ela chegando para Eliseu dizendo: Eliseu, a última vez que eu estive aqui, eu te contei uma história triste. Mas a próxima vez que eu vim, agora nesse momento que eu vim visitar você, eu vim para te contar uma história totalmente diferente que eu te contei da primeira vez. A história triste já não existe mais, agora eu vim te contar uma história de milagre. Aconteceu assim, 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 conforme você me disse. Eliseu olha para ela e diz: muito bem, agora com esse azeite, pague as suas dívidas, tenha os seus filhos em liberdade e viva do resto. É tão interessante essa história, porque essa narrativa, ela conta duas histórias, dois polos totalmente diferentes. Um polo onde alguém que estava sendo comprometido a ser preso, no caso os filhos, e num outro momento a mulher volta dizendo: olha, a dívida já pode ser paga, os meus filhos já não correm mais perigo. E eu estou aqui para te contar essa história, Eliseu. A gente vê isso acontecendo, e a gente vê a angústia daquela mulher sendo transformada em suprimento. Como a sua tribulação se tornou um milagre. Você ouviu isso na história, você viu isso acontecer. Aquela mulher, ela procura Eliseu para contar uma agonia, mas depois ela volta para contar um milagre. Eu acho tão interessante
Porque Deus permite que agonias aconteçam para que milagres sejam gerados. Deus permite que às vezes algumas coisas nos tirem do conforto, para que a gente possa mudar de ambiente, para que a gente possa mudar de lugar, para que a gente possa mudar de história. A tua vida é assim, a minha vida, ela foi assim. José só chegou a governador do Egito, depois de jogado no poço, depois de lançado na prisão, depois ele sentou no trono. A história de José, ela foi dividida em etapas, mas todas elas contavam a história da vida de José. Meu amado, minha querida, meu querido, o momento que você está vivendo hoje não é a história da sua vida, mas é uma história na sua vida. É apenas um pedaço daquilo que Deus tem preparado para você. E é tão interessante entender isso, porque quem escreveu a minha história, quem escreveu a tua história não foi meu pai, não foi minha mãe, mas foi o Senhor. Mas quando eu te pergunto, igual eu perguntei para o Rogério, qual a história que você tem para contar hoje? Você conta a última história que alegra ou que entristece seu coração. Normalmente a gente faz isso. O que você tem para me dizer? Normalmente você conta a última que te entristece ou a última que te alegra o coração. Mas dentre as duas histórias, dentre esses dois polos, normalmente nós contamos aquilo que nos entristece. Normalmente você encontra pessoas que só contam o que dá dor, o que dá choro. Pouco ênfase dá na alegria, mas muito ênfase dá na agonia. Você percebe isso quando você dá oportunidade para alguém contar um testemunho. O testemunho vira tristemunho, porque ela conta 20 minutos de tristeza e no final ela diz: aí Jesus me encontrou e mudou tudo, aleluia. Então a euforia que era para ser vivida a partir do segundo minuto, ela só passa a ser vivido a partir do 19º minuto, porque 18 minutos tinha que chorar, 18 minutos tinha que sofrer. Por que a pessoa faz isso? O que ela diz com isso? Se eu chorei 5 anos, você acha que eu vou fazer o povo rir em 2 minutos? Eles vão ter que chorar 18 minutos comigo primeiro, para depois rir também. A gente tem mania de dar ênfase àquilo que tem dor. Diga para quem está perto de você assim, ó: qual história você tem para me contar hoje? Eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. Eu aprendi uma coisa. Primeiro, toda história tem um enredo. Toda história tem um enredo. E você passa a viver, pode passar o slide, por favor. E você passa a contar esse enredo, a entender esse enredo de acordo com quem conta. Porque você já viu 3 pessoas no mesmo lugar, se você perguntar para os 3, como é que foi a história? Todo mundo tem um enredo parecido, mas nunca é igual. Porque o ângulo de quem está vendo, né? O Henrique falou que puxou um peixe, o peixe arrebentou a linha. Eu não vi. A linha estava debaixo d'água. Mas ele estava perto, ele viu e falou: não, essa é a minha história, mas eu não posso comprovar. O Josemar estava de costa rindo. E vai comprovar muito menos ainda. Mas a gente sabe que se 3 pessoas contar uma história, todos eles vão contar de um enredo diferente. Agora, quem escreveu a história sabe exatamente começo, meio e fim. Só que quando a gente tem uma história, está vivendo uma história e o enredo não está legal, normalmente a gente quer falar para o autor, a gente quer falar para o contra-regra, a gente quer falar para alguém que está fazendo aquele cenário todo que está ruim. E eu te pergunto, se você fosse trabalhar numa novela, se você fosse trabalhar num teatro, e a tua interpretação tivesse ruim, e você quisesse mudar o que você está vivendo, ou entender o que você está vivendo, você ia perguntar para o faxineiro o que fazer? Você ia perguntar para o cara da iluminação o que fazer? Você ia chegar para o cara da estrutura e ia dizer para ele para mudar a história? Ou você ia chegar para quem escreveu a história e contar para ele o que está acontecendo? Para quem que você diria? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando eu e você entendemos que estamos vivendo uma história que tem sido desconfortável, normalmente as pessoas contam para todo mundo. E por último, a pessoa conta para quem escreveu a história. Por último, a pessoa conta para Deus. A gente tem contado nossas vitórias, nossas derrotas para pessoas que vão poder se alegrar com um pouco de tempo. Mas também, quando conta derrota, pessoas que vão chorar contigo na hora e pode ser que elas não possam fazer nada. Vou te dar uma dica. Conta a sua história para a pessoa certa. Quando a viúva tem uma história ruim, triste para contar,
E ela, eu estou indo rápido demais? Eu estou achando que estou indo rápido demais hoje. E quando ela tem uma história para contar de algo ruim que ela estava vivendo, ela foi procurar quem? O profeta. Porque o profeta era um homem de Deus. E quando ela procura um homem de Deus, na realidade o que ela estava querendo era procurar o Deus do homem. Quando ela vai até o profeta, ela não queria falar com o profeta, ela queria falar com Deus. E ela esperava da boca do profeta uma palavra que viesse de Deus. E quando ela chega para ele, conta a história, ela conta a história para a pessoa certa. E adiantar ela contar a história para o credor. Olha, você veio levar os meus filhos, mas deixa eu te contar uma história. O meu marido trabalhava para Eliseu, ele era um bom homem e ele servia a Deus. Eu imagino o credor dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero o que é meu por direito. Então você precisa aprender a contar a tua história para a pessoa certa. E dentro disso, a gente sabe que histórias, eu não sei qual tipo de filme você gosta. Algumas pessoas gostam de drama, filme policial, comédia, romance, família. Falando nisso, cadê a Gabi? Está aí? Está na mídia. A Gabi está por aí. Ela botou um filme ruim para eu ver ontem. Aí eu cheguei para ela no meio do filme, falei, quem te indicou esse filme? Cadê a Gabi? Está por aí. Quem te indicou esse filme? Aí ela, não, eu peguei ali e botei para ver. Quer que eu tiro? Eu falei, eu já perdi 1 hora. Agora eu vou até o final. Mas a gente sabe que alguns filmes nos prendem, nos surpreendem, porque são o gênero que a gente gosta. Agora, se eu perguntasse para você, qual é o seu gênero literário de filme? Qual o filme que você gosta? Se você fosse dizer qual é o gênero que se encaixa à tua última história, seria um drama, uma comédia, um filme de família, um romance, uma ficção? A tua história está acontecendo. E o jeito que você conta a tua história determina como está vivendo o seu coração. Eu posso pegar uma história triste e encher ela de fé e esperança e contar para você. Mas eu posso pegar uma história linda e enchê-la de agonia e dizer para você, eu não creio que é Deus que está fazendo. Porque o teu coração vai dizer como você está vivendo a história que Deus escreveu a teu respeito. Eu não sei se você já pensou, Augusto, eu não sei se você já pensou desse jeito, mas pensa só, a Bíblia não relata o que José conversou com os outros escravos dentro daquela caravana que ele foi vendido. Eu imagino ele sendo arrancado do poço, depois de ter sido jogado pelos irmãos, colocado dentro daquela carroça com um monte de escravo ali, amarrado ali, indo em direção ao Egito. Não foi um dia, não foi uma semana, foram meses, com certeza. Mas eu imagino eles contando para quem estava com ele. Deixa eu te contar uma história que eu vivi há pouco tempo. Meus irmãos me traíram, me jogaram no poço, e agora eu não sei para onde eu estou indo. Eu tenho saudade de casa, mas eu não posso fugir daqui. De repente essa possa ter sido a história de José contada lá dentro. Mas de repente José poderia ter lembrado de um sonho que ele teve há pouco tempo atrás. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Mas e se ele tivesse contado desse jeito? Ei, meus irmãos acharam que deram um fim na minha vida, mas eu estou aqui agora nessa carroça, sendo guiado por Deus para cumprir um propósito que Ele me mostrou em sonho lá atrás. Não sei aonde é, não sei quando vai ser, mas eu tenho uma promessa de Deus que vai acontecer. Ei, meu querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a tua história, mas eu tenho certeza que há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Pode não ser nesse tempo, pode não ser amanhã, mas uma certeza, uma coisa você não pode duvidar, é que Deus vai fazer sobre a tua vida. Aprenda a contar a luta, mas conte também a vitória. Aprenda a contar a luta, mas conte a vitória também. Domingo eu fiz um desabafo aqui. Microfone não é para fazer desabafo, mas eu fiz. E fiz. E vou fazer de novo, estou brincando. Mas você quer ver uma coisa? Normalmente eu acho que isso não acontece. Tenho certeza que isso não acontece só comigo. As pessoas procuram você para te contar uma história triste. Quem ouviu uma história triste esse mês de alguém? Seja sincero. Um reclamão, um murmurento, sempre tem. Mas tem gente que vai conversar com você pedindo ajuda, e isso é gostoso. Porque se alguém te procura para pedir ajuda,
É porque você é referência de uma certa forma para alguém. Gente, esqueci de falar que o David também estava lá, na pescaria. E quando as pessoas nos procuram para contar uma história, é porque elas olham na gente e nos veem como referência, alguém de confiança, alguém que pode, de alguma forma, dar uma palavra de orientação. Mas você também percebe que algumas pessoas, elas não querem uma orientação. Elas só querem um poço para jogar um cadáver. Elas só querem um lugar para desabafar. E quando você vai falar, vai dizer, não precisa falar nada, só queria falar. E você, poxa, quando estava pronto para ajudar, não. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu te garanto isso. Você já conseguiu participar da agonia de alguém. Mas você já reparou que nem todo mundo que um dia te apresentou uma agonia, que você orou, pagou um preço e ajudou, voltou no dia da vitória para dizer para você, ó, eu venci. Você já reparou que nem todo mundo é assim? Dos 10 leprosos, um voltou. Eu digo isso para você, porque eu vivo isso às vezes no ministério. Muita gente volta, manda mensagem para contar testemunho, para agradecer. Final de ano agora, início de ano, eu recebi muito testemunho, muita mensagem. Não consegui responder todo mundo. Mas a gente sabe que tem gente que só está preocupada em relatar a agonia, mas não te convida para a festa da alegria. Tem gente que está preparado para chegar para você e falar assim, olha, eu preciso desabafar. Mas não está pronto para chegar depois e dizer, eu preciso me alegrar agora contigo. Eu estou contando isso para você porque a gente precisa aprender a contar a luta, mas também a gente precisa aprender a contar a vitória. Você vem na igreja, você faz a campanha, você ora, você jejua, alguém jejua contigo, a igreja dobra o joelho para orar por você, aí você vai e recebe o milagre, você recebe a vitória, aí o pastor fica assim, que legal, cara, glória a Deus, e aí vai testemunhar. Ah, pastor, não vou não. Eu falei, mas todo mundo orou. Não vou não. Mas, não, vai que alguém fica com inveja ou perco. Nem crente é pensar por causa disso. Vai que fica com inveja. A inveja te derruba ou o teu Deus te segura? Mas eu preciso ser confrontado com isso. Eu preciso aprender a contar os dois lados da história. O dia da luta. Mas eu preciso glorificar o Senhor também no dia da vitória. Amém? Diz para quem está perto. Então prepara o culto de ação de graça. Posso ouvir um amém? Culto de ação de graça a gente dá para agradecer pelo milagre recebido, amém? Tem gente que está aí devendo, recebeu tanta bênção, mas nunca agradeceu. Segunda coisa que eu quero conversar contigo. Eu falei que toda história tem um enredo, mas toda história tem um cenário. Toda história tem um ambiente. Toda história, você percebe que ela não acontece no mesmo lugar para todo mundo. Tem uma história específica para cada pessoa, para cada tempo, em cada lugar. Eu preciso te dizer que você precisa estar atento à voz de Deus e ver o que Ele colocou para você, à sua disposição, no lugar que você está inserido. Essa mulher está em casa e Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho uma vasilha e eu tenho um pouco de azeite. O que era mais importante para ela, a vasilha ou o azeite? Pergunta para quem está perto, a vasilha ou o azeite? Quem acha que é a vasilha diz amém. Quem acha que é o azeite diz amém. Joga o azeite no chão, puxa com o rodo, vê se tu vende. Os dois eram importantes, porque o azeite só multiplicou enquanto tinha. Tem gente que dá tanta importância para o azeite, mas não abre o coração para receber o azeite. Tem gente que está com tanta preocupação naquilo que Deus vai gerar para multiplicar, mas ele não tem condição de receber aquilo que Deus tem para multiplicar sobre a sua vida. E cabeção, presta atenção numa coisa, o ambiente que você está inserido, tem coisas que Deus colocou ali para facilitar aquilo que Ele quer fazer. Eu não sei fazer nada, Senhor, só cílio. Aí vai lá para a região dos lagos participar lá, fazer inveja na gente lá, né?
Ei, Deus quer usar aquilo que você tem, que muitos não conseguiram enxergar, que muitos não conseguiram valorizar, mas Deus quer pegar o mínimo para que você tem disponível e dizer para você: o mínimo é só um sinal, porque o máximo sou eu que faço. O mínimo é para dizer para você: tenha esperança, de repente o fio de azeite, que você ainda tenha um pingo de esperança. Abre o teu coração para Ele poder multiplicar isso. Mostra para Ele o teu vazio. Procura no cenário que você está. Ele te colocou num lugar profético. Eu não sei qual é a história que você está vivendo e aonde está acontecendo essa história, mas eu creio que Deus te colocou neste lugar para glorificar o nome dEle, através da sua vida, nesse lugar de escassez. De repente a tua história ruim é no teu ambiente de trabalho. De repente a tua história ruim é dentro da sua casa. De repente a tua história ruim é no próprio ministério, na igreja, na caminhada. Eu não sei aonde você está inserido, mas o Senhor mandou você vir aqui hoje para dizer para você: abra os teus olhos e olha o que você ainda tem diante de tudo isso. A vitória, ela é incrível, mas não é a vitória que ensina. Você já reparou nisso? A multiplicação do azeite, todas as vasilhas cheias, aliás, o azeite vendido com a dívida paga foi incrível, mas o que ensinou aquela mulher não foi vender o azeite. Arrume vasilhas, entra dentro de casa, fecha a porta, você e tua família, confia na palavra e vive o milagre. O processo é que ensina, mas a vitória glorifica a Deus. Deus, Ele só vai te dar a vitória depois que você aprender no processo. Deus, Ele só quer que você se alegre no final, se no meio da história, se no cenário que você está inserido, você tem entendido o que está acontecendo. Porque de repente você vai chegar lá na frente, vai dizer: eu consegui chegar, mas você não tem nada para testemunhar. Você não aprendeu no processo, você não viveu, você não teve como experiência nada ao longo do caminho. Pergunta para quem está perto: você está aprendendo no caminho? Gente, a vida é um barato, cara. Alguém já se lascou emprestando cartão de crédito para alguém? Diga amém. Mas te falaram. Falaram ou não falaram? Por que a pessoa te falou, hein? Será que ela viveu? Aí quando você encontra alguém novinho, cheio de vida, dizendo: ó, meu pai, primeiro cartão da Nubank. Você fala: cuidado, hein, tá? Cartão de crédito você não empresta para ninguém. Ninguém conhece, você não sabe, é meu amigo, é meu brother. Daqui a 5 anos depois, quando acabar de pagar o parcelamento em 48 vezes, que o amigo fez, comprou geladeira, fogão, armário, mobiliou a casa toda, só não pagou, perdeu um amigo, mas mobiliou a casa, para ele tá tudo bem. Alguém já viu isso acontecer? Fala eu. Histórias se repetem. Eu preciso aprender com o processo. Que tem gente que faz, depois de pagar 48 vezes, pega outro cartão, encontra o mesmo amigo e vai e faz. A vitória é a 48ª paga, mas o processo, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, ele não aprendeu em 48 meses, vai viver mais 4 anos de novo. Eu estou brincando com isso, mas é a realidade na vida de muita gente, mas não é só isso não. Tem tempo não, vamos lá. Mas tem tanta coisa que a gente aprende na maturidade. Gente, eu estou falando, Rogério, você está 1 ano mais novo que eu, hein? Parece não, mas trabalhando na usina. 47 anos. Cara, se você com 25 tivesse a mentalidade que tu tem hoje, sério, pensa só. Mas durante o processo você aprendeu. Aprendeu ou não aprendeu? Oh. Aí a gente fica pensando: cara, se eu pudesse voltar atrás. Se você voltar atrás sem aprender o que você aprendeu no processo, você ia fazer tudo de novo errado. Eu prefiro continuar feliz do que voltar e fazer de novo errado. E por último, eu disse que toda história tem um enredo, toda história tem um cenário,
mas toda história tem um final. Começo, meio e fim. Repete comigo, começo. Você está acordado, amém? Então repete comigo, começo, meio e fim. A pergunta que eu te faço agora, qual é o teu estágio? Na atual história que você está vivendo, qual o seu estágio? Qual é o momento da tua história? Porque a história da tua vida é uma coisa, mas os capítulos, né? A temporada que você está vivendo na juventude, na adolescência, na maturidade, mas o episódio que você está vivendo agora. Conseguiu encontrar onde é que você está? É o começo? É o meio? Ou você já está vivendo o fim? Por que eu estou dizendo isso? No começo, normalmente a gente age de forma displicente, porque o próximo episódio está apenas começando. Tadã! E você está vendo tudo desenrolar, e algumas coisas estão acontecendo ao redor, e você está vendo tudo acontecer, e você acha que é normal. E você acha que é isso mesmo. E você aprende a ser displicente com algumas coisas, relaxado com outras, procrastina outras, mas para você aparentemente está tudo normal. Só que daqui a pouco, nesse começo, entre o começo e o meio, é que acontece a primeira tragédia. É que acontece o primeiro confronto e você começa a olhar a tua vida e falar, cara, que mole que eu dei. Eu não devia ter ficado sem avisar. Eu não devia ter tomado isso. Eu não devia ter ido àquele lugar. Eu não devia ter faltado o compromisso. Eu não devia ter mentido. Eu não devia ter me ausentado. Você começa a se questionar. Quando começa a acontecer isso, você passou do início para o meio. E no meio, você tem duas opções. Camila já fez isso. Já botou o leite para ferver e ficou olhando. Falou, não vai derramar, não vai derramar, não vai derramar. Aí o Ive chamou. Eu falei, o que é? Quando você olhou, derramou o leite. Já aconteceu com alguém ou foi só comigo? Meu negócio é terrível, é leite para derramar. É igual arroz de WhatsApp, né? É mais difícil, mas você bota arroz, fica no WhatsApp quando você vê queimou. Mas eu estou falando, leite derramou em cima do fogão. Você olhou o leite derramado em cima do fogão. Você tem quantas opções? 3. Deixa para lá, não quero mais leite. Vou tomar o leite que sobrou e deixa aquilo sujo que está ali. Vou limpar a sujeira e vou tomar o leite. Eu digo isso porque se na tragédia do leite derramado você tem essas opções, na tragédia do meio do teu episódio, você também tem essas opções. Você vai olhar o fracasso e vai falar, não quero resolver nada, eu vou arrumar outro problema. Porque um problema ainda é muito pouco para me jogar no chão. Eu sou homem de verdade não manca com um problema. Ele se arrasta com 2 problemas. Porque quem arruma 2, arruma 3. Não fuja de problemas. Segundo passo. Eu olho o problema e falo, não vou resolver, eu vou ser feliz. Deixa para lá. Vamos viver. E o terceiro problema é dizer, peraí, eu quero viver sem pendências. Resolva esse problema, para que a minha vida possa continuar sem nenhuma acusação, sem nenhum peso, para que lá na frente, quando eu olhar para trás e falar, vivi uma vida íntegra, reta, que temia Deus, me desviava do mal. Eu estou dizendo isso para você porque de repente o meio da sua vida está dando um maior tumulto para você resolver. E é nesse meio que a tua fé vacila. É nesse meio que você quer abandonar a igreja. É nesse meio que você quer arrumar o culpado. É nesse meio que você quer se livrar do problema e às vezes não sabe como fazer. Bem, se você arrumou um problema, eu tenho uma sigla para te ensinar. CUCSP. Isso para quem está perto de você. Cada um com o seu problema. Que é isso, pastor? Mas você não vai resolver o teu problema? Oi? Eu estava adoecendo, sabe por quê? Porque eu estava achando que eu ia resolver o problema de todo mundo. Augusto, pelo amor de Deus, eu não sei se você já chegou nesse nível. A gente não resolve o problema de ninguém. A gente trabalha no campo da fé.
campo da exortação. Então, quando alguém vem contar um problema para mim, eu pergunto: como é que tudo isso aconteceu? Ah, pastor, eu fui displicente com isso. E agora o que é que tem que fazer? Ah, pastor, tem que fazer isso. Então, vá em paz e que Deus te abençoe. Vai, resolve o teu problema. Porque tem gente que é mestre para arrumar problema, mas é terrível para resolver. Você usa CSP. Que isso, pastor? Você está falando que eu vou ficar sozinho? Você vai ficar sozinho se você não aprender a resolver problema. Se você não fizer alguma coisa e mudar a tua vida. Ah, pastor, mas é muita coisa para resolver. Vou te dar um conselho: para de arrumar problema. Um dia eu preguei aqui na igreja, eu falei o seguinte: que 90% dos seus problemas não existem. Você cria. É simples. Cara, eu fui militar por um tempo. Eu sei que tem militar presente aqui, vai saber o que eu estou falando. Coisa fácil no quartel é pegar empréstimo. Aí uma vez me apresentaram a folha do empréstimo no quartel. Eu falei: pô, estou de boa, recebo pouco, mas posso ter um bom dinheirinho. Vou pagar em 2 anos, desconto em folha, tá de boa. Fui lá, peguei o dinheiro. Não tinha nada para fazer. Eu peguei um dinheiro para não fazer nada. Eu tinha que fazer tudo para pagar o dinheiro que eu tinha pego. Peguei o dinheiro, gastei. Fiquei 2 anos pagando o empréstimo. Cara, aí eu olhava o contra-cheque, eu quase chorava de raiva, quase chorava. Faltava 3 meses para acabar o empréstimo. Eu olhava assim: graças a Deus está terminando, estou de boa, as contas estão pagas, o empréstimo vai pagar daqui a 3 meses. Eu não tinha problema mais, praticamente não tinha problema mais. Mas eu olhava assim: eu acho que eu vou viajar. Eu vou fazer um novo empréstimo e vou arrumar um outro problema para daqui a 2 anos. Ei, 90% dos seus problemas não existem, você cria. Eu não sei me relacionar com pessoas. Vigia, varão. Aprenda a se relacionar, porque senão você vai ter um problema. E a culpa é de quem? Tua. Não aprendeu a se relacionar. Ah, pastor, eu preciso explicar mais sobre isso. A gente é muito bom para arrumar problema. Arrume a solução para você. Evite problemas. Se você está vivendo a história que Deus escreveu para você, olha que profundidade. Se você está, já que toda a história tem um final, e se você está vivendo a história que Deus escreveu para você, você já tem ideia como é que tudo isso vai terminar. Pastor, não consegui entender. Se você tem a certeza que você está vivendo o que Deus escreveu para você, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se você está vivendo o que Deus tem proposto, descanse o coração. Toda a história tem um fim, e é Ele que sabe que pensamentos tem a teu respeito. A Bíblia inteira está dizendo: olha, não baseia a tua vida pelo agora, olha para mim, porque no final vai dar tudo certo. No Salmo 139, versículo 16, coloca lá para mim, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deixa aí. Quem está falando é um feto? Quem escreveu esse texto é um feto? Ele foi. Mas depois de ter adquirido maturidade e ter entendido ao longo do tempo de que toda a história tem começo, meio e fim, e que ele aprendeu a confiar em Deus pelo menos uma vez, e ele viu que aquele episódio teve um final feliz, ele pôde entender que os próximos também teriam. E depois de ter vivido uma vida, ele diz para Deus: Deus, eu não tinha nem nascido, mas a minha vida já estava pronta no Senhor. O que ele estava dizendo com isso? Deus, eu não sabia nem o que eu ia comer na janta, mas eu já tinha um banquete para a minha vida preparado.
Deus, eu não sabia nem quem seriam os meus pais, eu nunca tinha visto o rosto deles, mas você já tinha visto o dia da minha vitória. Ele estava dizendo para mim e para você que vale a pena confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo, Deus não erra. Quando você chegou a esse mundo, Deus já havia escrito a tua história, só que Ele não te obrigou a vivê-la. Tem alguém que sabe pilotar helicóptero aqui, além do Pablo Marçal? Tem alguém que sabe pilotar helicóptero? Não? Se você não consegue pilotar um helicóptero, Moca, que é tão fácil, como é que você vai conseguir pilotar a tua vida, cara? Que é tão complexa. Se você não sabe pilotar um helicóptero, Godoy, como que você vai conseguir dirigir a tua vida? Sabe por que a vida de muita gente tem dado errado? Porque você tirou o controle de Deus e disse: eu resolvo sozinho, eu faço sozinho, eu faço do meu jeito. E você só vai até Deus para Ele validar aquilo que o teu coração deseja. Teu coração é enganoso, teu coração é falho. Hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer que a tua vida, a tua história, ela tem começo, meio e fim. Isso é interessante demais, porque, repete comigo, já está provido, do primeiro ao último dia, já está reservado, do primeiro ao último dia, e já está disponível, esperando o tempo previsto por Deus. Como o apóstolo Anselmo diz, Deus não faz filho sem orçamento. Quando Deus sonhou contigo, Ele já tinha tudo o que precisava, do começo, do meio e do fim. O nosso problema é que a gente quer fazer igual o filho pródigo. Qual o problema do filho pródigo? Foi ser pródigo. Pródigo é o quê? Gastador. O significado de pródigo é gastador. Ele tinha provisão de uma vida inteira. E o erro dele foi falar: pai, me dá aquilo que é para uma vida inteira, porque eu quero torrar num dia. Sabe por que Deus não responde grande parte das suas orações? Porque aquilo que Ele tem para você vai durar uma vida. Mas se Ele te entregar tudo que você pede num dia, você acaba a semana que vem. Que isso, pastor? Não alimente seu ego, alimente seu espírito. O Senhor trouxe você aqui hoje para dizer para você que já está disponível, já pronto, reservado, preparado. Está disponível, esperando você viver. Não há problema nenhum em contar a tua história. Não há problema nenhum em contar a história. Mas eu preciso te perguntar: quem escreveu o que você vai me contar? Você ou Deus? Como está sendo gerado o enredo do que você está vivendo? Você ou Deus? Baseado nessas duas respostas, me dá a terceira então. Como é que tudo isso vai terminar? Será que você vai ter coragem de voltar e contar uma história de sucesso? Um milagre vivido porque Deus falou? Ou você vai voltar contando uma outra história triste porque você recusou ouvir o que Deus estava falando? Eu tenho uma dica para você hoje. Se aquilo que você está vivendo não é o que Deus escreveu sobre você, pula do barco agora. Para agora. Volta a viver a história agora. Porque a segunda história pode ser pior do que a primeira. Só que Deus está te dando uma oportunidade hoje. Eu te pergunto, por que você vem à igreja? Será que foi pelo mesmo motivo que aquela viúva foi até o profeta? Aquela viúva foi até o profeta para falar com o profeta porque ela não conseguia falar diretamente com Deus. E ela entendia que a voz do profeta era a voz do Deus do profeta. De repente você vem à igreja hoje não só para ver amigos, porque você saiu de casa dizendo: eu preciso ir na igreja para ouvir uma palavra. Eu preciso ir na igreja porque eu preciso que Deus fale comigo hoje. Você veio, Deus está falando. O milagre daquela mulher não aconteceu quando ela começou a juntar vasilha. Aconteceu quando ela saiu dali, determinada a fazer o que Deus havia orientado ela a viver.
O Senhor está te chamando aqui hoje. Ele te chamou até esse lugar para dizer para você que você pode contar uma nova história a partir de agora. Porque a história que muitos estão contando é a seguinte: ah, pastor, já fui crente, mas eu me chateei na igreja, me aborreci na igreja. Sabe, esse negócio aí de andar com os irmãos me dá problema. Dá problema com todo mundo, gente. Agora, porque deu problema na igreja, você vai sair da igreja por causa do problema que tu arrumou. Sai da terra. Eu quero ouvir a tua história. A primeira e a próxima. A primeira é: pastor, estava mal até entrar aqui. Mas a próxima é: pastor, eu sei que Deus vai mudar a minha vida a partir de hoje. Para isso Ele está chamando você hoje. De repente você entrou aqui afastado da igreja, desviado, ou nunca entregou a tua vida para Jesus. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade hoje de entregar a tua vida para Ele de verdade. Toma essa decisão hoje.